Audiolivro: A Sociedade Secreta dos Guardiões, O Livro dos Mortos. Por F.K. Santos. Capítulo 1: A Invasão. Os habitantes da Underhill Road continuavam a chamar os Kennedy de loucos. Boatos sobre a família rondavam a vizinhança. As fofocas começaram no Rio Bar. Um senhor durante o jogo de pôquer afirmou que os Kennedy trabalhavam para a CIA. Já outro rapaz presente à mesa complementou, afirmando que ouviu tiros e gritos vindo do porão em uma madrugada. Os moradores apenas especulavam, entretanto, ninguém sabia ao certo no que trabalhavam. Os Kennedy realizaram uma viagem de final de semana, deixando sua filha única. Kate, uma linda jovem de cabelo castanho, olhos claros e uma cintura bem definida, medindo 1,65 m. Como os pais passavam a maior parte do tempo viajando, era comum que a garota ficasse em casa sozinha. Ela não se importava de ficar só, contanto que Sam, sua melhor amiga, estivesse presente. Nessa noite em especial, Sam viajou para a casa de campo do pai. Sem muito o que fazer, ela aproveitou todo o tempo livre para ler. O livro da vez era um exemplar de sua coleção de Os Vampiros Sanguinários de Outro Mundo. A saga que levava os jovens à loucura. Deitada apenas com a lanterna na mão, iluminando as páginas amareladas do livro, ela se divertia com o vampiro Henry, que era uma transmutação de vampiro-cão. O silêncio tomou conta do vilarejo. Pelo horário já avançado, todos os moradores já estavam dormindo. A rua estava totalmente deserta e não aparecera uma alma penada desde as 7 da noite. Dentro da casa, a serenidade permanecia, sendo quebrado às vezes apenas pela árvore plantada próximo da janela do quarto. Dava para escutar o som dos galhos batendo contra a janela, fazendo um leve clique, e um leve assobio causado pelo vento. Um barulho veio do andar de baixo da casa. Só poderia ser o Nicholas, o gato gorducho e preguiçoso que Kate adotou no verão passado. Ele havia o terrível hábito de virar as latas de lixo e rolar e brincar com os pedaços de papel higiênico, ficando uma perfeita mumificação. Kate até achava bonitinho, porém, Julia ficava uma fera pela sujeira que o gato sempre deixava. Da última vez o bichano deixou uma trilha de papel higiênico do banheiro até o quarto. Sem contar o ocorrido passado, onde ele caiu dentro da privada, marcando a casa com seus rastros feitos de água de privada. Já sabendo que a mãe desaprovava a maneira de Nicholas se divertir, Kate resolveu ir ver o que ele aprontava dessa vez. Temia que ele quebrasse o vaso que Julia trouxera da casa dos parentes na última visita, apesar do vaso ser demasiado pesado para ser derrubado com facilidade. Uma lâmpada do corredor estava acesa. Geralmente as luzes do corredor não eram usadas. A iluminação da rua sempre dava conta de clarear o passadiço. Kate foi andando lentamente em direção ao quarto dos pais, esperançosa de encontrá-los. Talvez eles tenham voltado mais cedo, pensou. Olhando pela janela do corredor, única coisa que se encontrava era a rua sem movimento. Apenas o mesmo velho poste de luz que piscava desde a última tempestade. Abrindo a porta do quarto com o máximo de cautela, era aparente que tudo estava da mesma maneira de sempre. Apenas um detalhe estava errado: a porta da varanda estava aberta. Isso era bem incomum levando em consideração que ninguém usava a sacada. Julia tinha um medo tremendo de altura e não costumava ir muito à varanda. No andar de baixo, a única coisa fora do lugar era o abajur quebrado e a vidraça que agora tinha um buraco feito por uma pedra. Apanhando o pedregulho, Kate tentou avistar o responsável pela brincadeira, mas provavelmente já estava a quilômetros de distância, talvez quebrando alguma vidraça ou pisoteando as plantas de algum outro jardim. Ficar sozinha em casa já era algo costumeiro para a filha dos Kennedy. Porém nessa noite em especial um mau pressentimento veio a ela. Mesmo evitando se entregar ao medo que estava sentindo, era meio evidente que estava tomada por ele. Sam ter viajado e não estar ali para confortá-la era o mais perturbador. Ouve-se passos. O piso do andar superior era de madeira, qualquer passo dado, mesmo com o máximo de maciez dava para ser escutado, pois ecoava pela casa deserta. O coração de Kate já estava tamborilando. Seus membros enrijeceram, e sua única reação foi apagar a luz da lanterna.
Mãe, pai, são vocês? Chamou com o coração disparado. O silêncio permaneceu. Um silêncio muito perturbador. Com certeza havia intrusos na casa, mas quem seriam eles? O som de pegadas era audível. Um vulto irrompeu da cozinha para a sala, dando para ver apenas borrões coloridos. Kate deixou o celular no quarto, se vendo obrigada a usar o telefone sem fio se quisesse pedir por socorro. Cochichos são escutados, como se alguém tivesse tramando uma emboscada. Seu corpo ficou automaticamente gelado, como se o gelo começasse a subir pelas pernas até atingir o tronco. Sem mais dúvidas, ela não estava sozinha. Em um ato de pânico, discou o número da emergência. Alô, como posso te ajudar? Minha casa está sendo. Alguém tampou a boca dela, impedindo de chamar por ajuda. Por um milésimo de segundo, Kate teve a sensação que seria sufocada. Observando as mãos que tampavam sua boca, nota-se que havia uma densidade e maciez feminina. Kate estava convencida disso, e após avistar o relógio de pulso, ela já tinha uma ideia de quem estava impedindo ela de gritar. Era Sam. Tinha um homem na companhia de Sam. Alguém que com toda certeza a garota nunca tivera visto antes. O homem tinha uma aparência brusca, barbudo, cabelo crespo, aparentava ter mais de 30 anos. Venha conosco, você está correndo perigo aqui, disse Sam, olhando para Kate preocupada. Nós iremos te explicar tudo. Como assim correndo perigo? Indagou Kate. Primeiro vamos, nós te explicaremos tudo, eu juro, mas agora temos pouco tempo para explicar. Por mais que Sam às vezes fosse um pouco palhaça, Kate saberia se fosse algum tipo de brincadeira. Se Sam afirmava que ela estava em perigo, provavelmente era verdade. A única coisa que estava difícil de compreender era o motivo dela estar correndo algum tipo de risco. Sempre que perguntas eram feitas, algo do tipo era dito. Depois você vai compreender tudo, ou mais tarde falaremos sobre isso. Uma ideia veio à mente de Kate como em um clique. Será que de alguma forma aquele homem ao lado de Sam estava a coagindo? Será que tinha a chance de aquilo ser alguma armadilha? Sam não aparentava assustada ou machucada, pelo menos olhando superficialmente. Além do mais, algo dentro de Kate dizia que era seguro ir. Quem é ele? Perguntou Kate apontando para o homem que estava ao lado de Sam. Desculpe minha falta de educação, disse ele. Meu nome é Justin. Ele aparentava ter uns 30 anos. Havia uma barba modelada, cabelo bem cortado, com uma expressão forte no olhar. Era bastante intimidador, suas vestes não eram das melhores. Não temos tempo para apresentações, disse Sam inquieta. Mas eu não posso sair daqui. Meus pais não estão. Disse Kate, ainda não convencida de que realmente era necessário sair dali. Seus pais serão avisados assim que possível. Nossa prioridade aqui é manter você a salvo e isso o que faremos. Disse Justin. Mas eu não fiz minhas malas. Retrucou Kate com uma voz calma. Não posso sair sem nada. Não se preocupe com isso, depois resolvemos. Agora o que queremos mesmo é mantê-la em segurança. Temos menos de 5 minutos. Você vem ou você fica? Disse Justin bastante convincente dessa vez. A situação não estava nada boa. Kate não sabia o que pensar ou como agir, só desejava acordar caso aquilo fosse um pesadelo. Mas, no fundo sabia que nada daquilo de fato era um sonho. E isso era o mais desesperador. Também tinha a vizinha da frente que vigiava o bairro. E se ela ligasse para a polícia? As dúvidas, curiosidades e medos tornavam-se quase ensurdecedores. Uma coisa era certa. Algo realmente estava ocorrendo, ficar ali não era uma opção viável. Era por volta das 11 horas da noite. O movimento da rua era o mínimo. As luzes das casas davam para serem vistas a quilômetros. Os residentes daquele local costumavam dormir bem cedo. Kate balançou a cabeça afirmando que estava pronta para partir. O carro que iria levá-las era um preto, um tanto grande, parecia aqueles carros usados pela Polícia Federal. Em qual problema meu pai e minha mãe se meteram? Pensou. Em uma das noites, Kate presenciou um telefonema bastante enigmático. William parecia tenso e apavorado. A única frase que ficara presa na mente era: "Estamos a caminho, não se preocupe, vamos pegá-lo dessa vez", e um código que ele recebera. Será que poderia esse telefonema ter ligação com o perigo que ela corria? O carro estava um pouco sujo. Era bem provável que não via água fazia anos. Kate no mesmo segundo se lembrou que ela e Sam gostavam de desenhar na sujeira que assentava no carro de Julia.
Coloca o cinto de segurança. Disse o Justin dando partida no carro. Sam estava no banco da frente do carro junto de Justin. Kate havia ficado no banco de trás. O carro estava com cheiro de fritura. Só de sentir o cheiro já batia uma fome. Olhando mais atentamente para o automóvel, nota-se que tinha alguns objetos infantis lá, como se o carro pertencesse a alguma família. Para onde vocês estão me levando? Perguntou Kate com pensamento meio vago. Estamos indo para um lugar chamado a Célula. Respondeu Samantha. Um olhar penetrante e frio veio de Justin, como se ele tivesse a censurando. Kate ainda tinha muitas dúvidas, mas era evidente que não conseguiria nada perguntando diretamente. A melhor opção era tentar decifrar por conta própria. Que tipo de risco eu estou correndo? Ela perguntou. Meus pais, eles também correm algum risco? Sam arriscou tentar responder, mas ao abrir a boca notou o olhar de Justin para ela, e se calou. Kate e Justin se entreolharam pelo retrovisor. Em seu olhar era transparente o quanto apavorada ela estava. Então Justin respirou fundo, notando que não tinha escapatória da pergunta que tinha sido feita a ele. Não sabemos se seus pais correm perigo. Escute, eu queria esclarecer mais para você, mas não é apropriado fazer isso agora. Obedeça a tudo que dissermos e tudo ficará bem, posso garantir. Você está de acordo? O olhar de Justin se voltou para Kate refletido pelo retrovisor. Ela observava de volta. Então acenou com a cabeça um tanto relutante, sabendo não ter outra opção. Como está a Mary? Perguntou Sam, quebrando o silêncio. Ela está bem. Ela até viria com a gente, mas ela não estava se sentindo muito bem e resolveu ficar. Disse Justin. Você tem filhos? Indagou Kate tentando puxar assunto. Sim, tenho uma menina de 1 ano de idade, se chama Claire. Respondeu ele não contendo o sorriso, quebrando um pouco do gelo de alguns segundos atrás. Vários pensamentos bombardeavam Kate. Como alguém tão apegado à família poderia parecer tão assustador daquela maneira? Provavelmente não era à toa, talvez fosse necessário. Mas o porquê da questão continuava sendo um mistério. Talvez Sam tivesse se metido em algum problema. Não seria a primeira vez que ela se mete em confusão. Há alguns anos a garota namorou um membro de uma gangue. O grupo tinha uma certa popularidade na Inglaterra por furto de carros e formação de quadrilha. Então, era plausível pensar na possibilidade de tudo isso ter algo a ver com esse passado sombrio dela. Após algum tempo ouvindo Justin falar sobre sua família, e como sua filha era meiga, Kate teve total certeza que havia se enganado sobre Justin. Ele poderia parecer rude, mas, no fundo, tudo aquilo era apenas uma intimidação. E por mais que a conversa entre eles estivesse animada, era evidente que a viagem não seria curta. Com o balançar causado pelo carro, escapar do sono ficava uma tarefa cada vez mais difícil. E não demorou muito para que o sono a levasse.